batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje vamos para mais uma aulinha. A tia vai falar com vocês hoje sobre história. Nós estamos na Semana da Pátria, então melhor a gente falar sobre a história do Brasil, não é mesmo? Que é uma história muito gostosa de se ouvir. Vamos lá. Já sabemos que há muitos e muitos anos atrás, cerca de 1500 anos, aqui era apenas mata, né? Havia muitas matas, rios, praias, muitas espécies de animais, de árvore, e havia também um povo que morava aqui. Aqui morava o povo indígena, isso mesmo, existia muitas tribos aqui. E viviam felizes, eles cantavam, eles dançavam, eles festejavam e viviam muito felizes. De repente, lá em Portugal, em um país um pouco distante, surgiu o desejo do rei de Portugal de ir para a Índia, um outro país. Então ele botou a sua caravana no mar e foi rumo à Índia. Mas no meio do mar, eles se perderam, perdeu a sua rota de caminho e ficaram à deriva no mar. Então, depois de algum tempo, eles avistaram de longe, as nossas terras. E aí, logo, o marujo do navio gritou: terra à vista! Terra à vista! Olha ali, terra à vista! Então, chegaram aqui em nossas terras. E logo quando eles chegaram, viu que aqui havia pessoas, né? Eles desceram, mas aqui havia pessoas, havia os índios. Só que eles não consideravam os índios como seres humanos, como pessoas. Os índios não queriam que eles invadissem o Brasil. Os índios também acharam que era muito estranha aquela população que estava chegando. Mas eles tinham armas e os índios tinham apenas arco e flecha, e travaram lutas entre os portugueses e os povos indígenas. E os portugueses geralmente venciam as lutas. Por quê? Porque os portugueses tinham armas, olha só. Nesse período eles mataram milhares e milhares e milhares de indígenas. E também escravizavam os indígenas que ali moravam. Além de matar, eles escravizavam aquela população. É muito triste essa parte da história, mas é uma realidade. Olha só, eles vinham com suas espingardas, né? E capturava e colocava os índios para trabalhar para eles. Os índios, então, teria que trabalhar, tirar da própria terra que eles moravam os recursos para
a população que ali estava chegando. Então, depois que eles chegaram ao Brasil, nesse período de 1500, né? Nessa data de 1500, então, o que eles fizeram, né? Eles aqui chegaram, logo veio também o rei e fez logo a sua casa muito bonita, fez o seu castelo, usando o quê? A mão de obra da população que aqui moravam, né? E isso usava a mão de obra dos escravos indígenas, escravizava o povo e colocava o povo para extrair os recursos naturais para eles e levavam para Portugal. Olha só, então o Brasil se tornou o quê? Colônia de Portugal. Olha a tristeza. Aquele povo que era o dono da terra, que se chamava Brasil, que naquele período não se chamava Brasil, depois que se tornou Brasil, quando eles chegaram, né? Aquele povo já não mandava mais, né? Ou seja, os portugueses é que mandavam no Brasil. E os portugueses levavam do Brasil todas as riquezas que haviam nesse país. Eles levavam para Portugal. Eles extraíam do Brasil, as principais riquezas que eles extraíam era o pau-brasil, que hoje está em extinção, isso mesmo. Uma árvore chamada pau-brasil. Esta árvore servia para tingir tecidos. Olha só, e eles levavam também pedras preciosas, levavam também ouro, porque a nossa terra era muito rica, além da natureza, né? Além de muitas árvores, de muitos animais, tinha muitas pedras preciosas, diamantes, esmeraldas, rubis. Então, eles levavam tudo para Portugal. E vieram também outros povos habitar as nossas terras e cada vez mais matava os índios que aqui moravam, né? É uma parte triste da história. Porém, no período de 1808, o rei de Portugal veio para morar no Brasil, veio com toda a sua família morar. Então foi aí que eles construíram, né, as suas casas ricas para morar aqui, né? Construíram palácios, castelos para morar aqui. E ficou aqui por um bom tempo, né? Veio o rei e toda a sua família de Portugal. Mas, em 1821, o Dom João, né, voltaram para Portugal. O rei voltou para Portugal, né? Em 1821, eles voltaram para Portugal, mas eles não queriam abrir mão do Brasil. Eles deixou no Brasil alguém da sua família para controlar o nosso país, né? Aí ficou aqui no Brasil, enquanto isso, Dom Pedro e Leopoldina, isso mesmo, Dom Pedro e Leopoldina. Eles governaram o Brasil. Então ele foi chamado de quê? De imperador. E ficou aqui governando o nosso país, enquanto o rei voltou para Portugal. Nesse período, Dom Pedro, que era criança, né? Depois de crescer no Brasil, ele se apaixonou pelas terras do Brasil e queria muito que o Brasil fosse liberto. Ele era um homem honesto que amava muito os povos que aqui moravam. Então, nesse período, no final de 1821, ele recebeu uma carta, né, do rei pedindo para ele voltar para Portugal, porque o rei tinha planos para explorar ainda mais o Brasil. Mas o povo queria que Dom Pedro ficasse, porque o povo gostava muito desse Dom Pedro. E Dom Pedro também gostava muito do povo do Brasil. E o povo ficava: fica, Dom Pedro, não vá, fica em nosso país. Então, quando foi em 1822, precisamente em 9 de janeiro de 1822,
o povo gritava tanto para ele ficar, fica Dom Pedro, fica no Brasil. Então, esse dia ficou conhecido como o dia do fico. Por quê? Porque Dom Pedro falou, se é para o bem da nação, diga ao povo que é fico, né? Então, esse dia, 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o dia do fico, ó, o dia do fico, né? Então, e a história segue nesse mesmo ritmo. Em 2 de setembro, Maria Leopoldina, com o auxílio de José Bonifácio, assina então uma declaração de independência do Brasil. Olha só que legal. Em 2 de setembro do mesmo ano, ela assina a independência. Ou seja, né, a partir dali, o Brasil estava livre de Portugal. Ah, mas essa liberdade foi só no papel. Por quê? Porque os portugueses não aceitavam deixar o Brasil, porque aqui já havia muitas famílias que enriqueceram com os recursos naturais do Brasil. Então, eles não aceitavam deixar as nossas terras. E aí, Dom Pedro já tinha, né, com a sua esposa assinado, né, a libertação. Aí Dom Pedro falou, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro levantou a sua espada e gritou, vamos lutar, independência ou morte. Ou o Brasil seja independente ou morreremos lutando, independência ou morte. Então, todos os brasileiros que queriam um Brasil livre foram lutar com a espada. Muitos morreram, mataram muita gente e até que os brasileiros venceram aquela luta. Com muito suor, com muita força, eles venceram. Aí depois que eles venceram aquela luta, né, o povo aclamou esse Dom Pedro como imperador do Brasil, né? Ele foi declamado como imperador do Brasil e ele foi coroado, né, pelo povo brasileiro como seu imperador. Aí o Brasil passou a ter um imperador que governava o nosso país. Mas a história não acaba aí, né? Somente em 1824, olha só, somente em 1824 o Brasil foi reconhecido por Portugal como país liberto. Olha só, tá vendo aqui? Uma corrente que se partiu. Olha só, o Brasil vivia acorrentado a Portugal. Porém, em 1824, que Portugal reconheceu que realmente o Brasil deveria ser um país livre. E aí cortou os seus vínculos com o Brasil. E essa data ficou conhecida como 7 de setembro. 7 de setembro, que é a data que a gente comemora a independência do Brasil. Olha só que legal. A independência do Brasil. Então, existe a comemoração cívica da independência do Brasil. E nós temos, né, o dever cívico de respeitar, né, o nosso país. Quando toca o hino nacional, a gente tem que o quê, ó? Né? Postura em reverência à nossa pátria. Porque foi com muita luta que os nossos antepassados conseguiram a nossa liberdade. Então esta é a história de hoje. Ah, mas vamos ter tarefinha, né? Que senão não tem graça. Vamos para a tarefinha? Olha só, você vai pegar o seu caderno, faça o nome da escola, tudo direitinho com o cabeçalho. Olha só, a tia fez até um quadro aqui, ó, na minha casa para poder dar aula para vocês. Olha que legal. Você vai fazer o nome da escola, o nome da Pro, a sua série, terceiro ano e a data. Aí depois você salta uma linha e escreve atividade. E vamos para a atividade.
A tia vai falar bem compassado e você vai escrever, tá bom? Em que data se comemora a independência do Brasil? Vamos pensar? Se você ainda não sabe, você vai ver o vídeo novamente e vai descobrir, tá bom? Número 2. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, quem eram os moradores que aqui viviam? Vamos pensar? Quem eram os moradores que viviam no Brasil antes dos portugueses chegarem? Pensa bem. Se você não souber, volte o vídeo novamente, tá bom? Número 3. Quais as principais riquezas que os portugueses levaram do Brasil? Quais são as principais riquezas? Pensou? Muito bem. E por último, desenhe a bandeira do Brasil, que é o símbolo maior da nossa pátria, tá bom? Quando terminar a sua tarefinha, você fotografa e manda para a tia, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!